A gente sempre ouve falar, tal ideia virou lei. Mas como é que isso acontece de verdade? O caminho entre, sei lá, a ideia de um parlamentar e a publicação no Diário Oficial parece um labirinto, né? Cheio de siglas, comissões, parece uma coisa muito distante, mas no fundo existe um manual de instruções bem específico que governa tudo isso. Exatamente. E é nesse manual que a gente vai mergulhar hoje. Nossa análise vai focar bem no comecinho dessa maratona legislativa, sabe? Os primeiros passos de uma proposição, assim que ela chega na Câmara dos Deputados. É aqui que o jogo de verdade começa, muito antes de qualquer votação no plenário. Certo. E para a gente não se perder, vamos delimitar bem a nossa fonte. Vai ser o regimento interno da Câmara, especificamente ali entre os artigos 137 e 143. É um trecho que parece curto, mas que funciona como a portaria e a sala de triagem de todo o Congresso. E a nossa missão é justamente essa: decifrar como funciona essa triagem. Vamos entender como uma proposta pode ser barrada antes mesmo de começar a tramitar, como ela ganha uma identidade para onde ela vai, e também como projetos diferentes, mas sobre o mesmo tema, são organizados. São as regras do jogo, né, que definem quem avança e quem fica pelo caminho. Perfeito. Vamos lá então. Um deputado tem uma ideia, que ele acha genial. Passa semanas escrevendo um projeto de lei. Aí ele só protocola na mesa diretora e pronto. O projeto já começa a tramitar? Olha, seria lógico pensar assim, mas a realidade é bem diferente. O primeiro obstáculo já é um filtro poderosíssimo, e ele está nas mãos de uma única pessoa, o presidente da Câmara. O artigo 137 do regimento dá a ele essa prerrogativa de simplesmente devolver a proposta ao autor, sem nem submeter a qualquer outra análise. Devolver. Assim, de cara, isso me parece um poder enorme. E quais são os critérios para uma decisão tão drástica? Não pode ser uma coisa arbitrária, imagino. Em tese, não. O regimento estabelece 4 motivos. O primeiro é se a proposta não estar devidamente formalizada, ou seja, tem erros técnicos básicos. O segundo é se o assunto não for da competência da Câmara. O terceiro, e aqui a coisa fica mais subjetiva, é se a proposta for evidentemente inconstitucional. E o quarto, se ela for antirregimental, ou seja, contra as próprias regras da casa. Peraí. Evidentemente inconstitucional. Essa definição me parece bem aberta. Isso não acaba virando uma ferramenta política gigantesca? Um presidente da Câmara pode, na prática, usar esse critério para engavetar de cara uma pauta da oposição que ele não concorda? Você tocou no ponto nevrálgico da questão. Sim, é uma ferramenta política imensa. A interpretação do que é evidente é do presidente. Na prática, um projeto polêmico que desafia o governo ou que divide a base pode ser barrado ali mesmo, com essa justificativa. Isso força quem propôs a um desgaste político inicial, sabe? A ter que brigar pela própria existência do projeto antes mesmo de debater o mérito dele. É o primeiro e talvez o mais eficaz dos filtros de poder. E o autor fica de mãos atadas. Se ele acredita que a decisão foi mais política do que técnica, tem como apelar? Tem sim. E o mecanismo é bem interessante. O autor tem 5 sessões para recorrer ao plenário, mas, e aqui tem um detalhe crucial, antes do plenário decidir, o regimento exige um parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, a famosa CCJ. Isso já mostra uma coisa fundamental. Desde o minuto zero, a CCJ atua como a guardião máxima da legalidade. Mesmo a decisão do presidente pode ser contestada e a primeira opinião técnica de peso vai vir dessa comissão. Entendi. Então a proposta sobreviveu esse primeiro guardião. Mas para navegar nesse sistema com milhares de outras propostas, ela precisa de uma identidade, né? Para não se perder. Como ela é oficialmente, digamos, batizada no sistema? Exatamente. Uma vez que ela é aceita, ela entra no que a gente pode chamar de cartório da Câmara. O artigo 138 cuida disso, da numeração. Parece um detalhe burocrático, mas é o que garante a rastreabilidade de tudo. Cada tipo de proposição ganha uma sigla e um número sequencial que é reiniciado a cada legislatura, ou seja, a cada 4 anos.
E que tipos são esses? A gente sempre ouve falar em PEC e PL, mas tem outros, certo? Sim, tem vários. As principais séries são a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que busca alterar a própria Constituição, o projeto de lei, o PL, que é o mais comum para criar leis ordinárias, o projeto de decreto legislativo, PDC, usado para temas de competência exclusiva do Congresso, tipo aprovar tratados internacionais, e o projeto de resolução, o PR, para assuntos internos da Câmara mesmo. O que me chama a atenção é o nível de organização. Por que essa rigidez toda? É só para manter os arquivos em ordem? É muito mais do que isso. Pensa na complexidade. Um único projeto de lei pode receber dezenas, centenas de emendas. Ele pode ser totalmente reescrito por um substitutivo. O regimento determina que até essas alterações menores, as emendas e os substitutivos, recebam sua própria identificação. Essa organização minuciosa é essencial para a transparência e para a estratégia. Um parlamentar precisa saber exatamente qual versão do texto está em pauta, qual emenda foi aprovada, qual foi rejeitada. Sem esse RG legislativo, o processo seria um caos, seria inavegável. Faz todo sentido. Com a proposta numerada, existindo oficialmente, ela já pode ir para o debate em plenário. Ainda falta um longo caminho. Agora ela entra na fase que realmente molda o texto, a análise técnica nas comissões permanentes. O artigo 139 é um mapa que define para onde o projeto vai. Não é um caminho único, é uma rota personalizada, dependendo do tema. E como essa rota é traçada? Existe um caminho padrão que a maioria dos projetos segue? Sim, existe uma espinha dorsal. A primeira parada quase obrigatória, como a gente já viu na fase do recurso, é a CCJ. Ali, a análise de constitucionalidade é feita com lupa. É o grande filtro técnico. Se um projeto é considerado inconstitucional pela CCJ, para ele seguir adiante é preciso um recurso e uma mobilização política muito grande. É o guardião mais temido. E depois da CCJ? A segunda parada obrigatória é para os projetos que mexem com dinheiro público. Qualquer proposta que crie despesa ou altere tributos tem que passar pela Comissão de Finanças e Tributação, a CFT. Ela vai dizer se o projeto é compatível com o orçamento do país. Só depois de passar por esses dois filtros, de legalidade e de orçamento, é que o projeto chega nas chamadas comissões de mérito. Que são as comissões temáticas, tipo saúde, educação, segurança pública. Exatamente. São elas que vão debater o conteúdo, a ideia central do projeto. Mas aqui tem uma regra de ouro para evitar que a proposta se perca para sempre nesse labirinto. O artigo 139 diz que um projeto não pode ser distribuído para mais de 3 comissões de mérito. Isso é interessante. É uma trava de segurança para o processo não virar infinito. Mas e se uma comissão se sentir excluída? Ou se 2 comissões entrarem em disputa, as 2 querendo analisar o mesmo projeto? Quem apita esse jogo? O regimento antecipa essa possibilidade nos artigos 140 e 141. São os conflitos de competência. Uma comissão pode, por exemplo, solicitar formalmente para dar seu parecer num projeto que não foi distribuído para ela, mas que afeta. No entanto, se houver um impasse, uma briga sobre o caminho que o projeto deve seguir, a palavra final é, mais uma vez, do presidente da Câmara. Ele é o maestro da orquestra decidindo quais instrumentos tocam e em que ordem. Isso reforça o poder centralizador da presidência na condução de toda a agenda legislativa. Certo. Agora, uma coisa que a gente vê muito é a apresentação de vários projetos sobre o mesmo assunto, às vezes na mesma semana. Um sobre desmatamento, depois outro muito parecido de outro partido. Como a Câmara evita a redundância de ter 5 comissões discutindo 5 projetos quase idênticos ao mesmo tempo? Essa é uma questão de pura eficiência processual e a solução é a chamada tramitação conjunta ou apensação. Está detalhada nos artigos 142 e 143. A lógica é simples. Se as proposições tratam de matéria idêntica ou parecida, elas são unidas para tramitar como se fossem uma só. E como se decide qual projeto vai liderar esse bloco? O mais novo, o mais bem escrito? A hierarquia é muito clara. Propostas que vêm do Senado sempre têm precedência sobre as da Câmara.
E entre as propostas da própria Câmara, a mais antiga, a que foi protocolada primeiro, se torna a principal. As outras são apensadas a ela. Viram seus satélites, sabe? E tramitam em conjunto. O que for decidido para o projeto principal, em geral, vale para os demais. Entendi a lógica da organização. Mas conhecendo o ambiente político, eu imagino que até uma regra organizacional como essa possa ter uma dimensão estratégica. Existe alguma malandragem regimental aqui? Com certeza. E agora a gente chega num dos segredos mais interessantes do processo legislativo. Ele está escondido no parágrafo único do artigo 143. A regra diz que o regime de tramitação de uma proposta se estende a todas as que foram apensadas a ela. O que isso quer dizer na prática? Me dá um exemplo. Imagina que existe um projeto de lei A, polêmico, que está parado há meses numa comissão, sem previsão de avançar. Aí, um deputado da base do governo apresenta um projeto de lei B, sobre o mesmo tema, mas com uma roupagem mais popular. Usando sua força política, ele consegue aprovar um requerimento de urgência para o seu projeto B. Se o projeto A for apensado ao B, ele magicamente herda o regime de urgência e pode ser votado em plenário em poucos dias. Espera um pouco. Isso cria uma brecha gigantesca, então. Quer dizer que um parlamentar pode pegar carona num projeto popular e urgente para acelerar uma proposta controversa que, de outra forma, morreria no esquecimento das comissões? Exatamente. Você descreveu perfeitamente. A apensação não é só uma ferramenta de organização. É uma manobra estratégica fundamental. Saber a qual projeto apensar o seu ou conseguir apensar um projeto lento a um que está voando em regime de urgência é uma das artes da articulação política. É como colocar sua proposta num trem-bala que já está em movimento. É uma forma de furar a fila. Uau! Fica muito claro que nada nesse processo é por acaso. Recapitulando, então, o caminho inicial de um projeto está longe de ser uma linha reta. Começa com um filtro político fortíssimo, na mão do presidente, passa por um batismo burocrático, é direcionado para um labirinto de comissões e, no meio disso tudo, ainda pode ser agrupado com outros projetos de forma estratégica para acelerar seu destino. É a síntese perfeita. A triagem pela presidência, a identidade pela numeração, a análise minuciosa nas comissões e a otimização, que também é uma estratégia, pela tramitação conjunta. Esses primeiros artigos do regimento não são meras formalidades. Eles são o campo de batalha onde se define se a ideia vai ter a chance de ser debatida ou não. Muitas propostas morrem nessa fase inicial sem que o grande público sequer saiba que elas existiram. Isso me leva a uma última reflexão. Observando toda essa complexidade, essa teia de regras, filtros, pontos de veto logo na largada, fica uma questão. Esse sistema, no fim das contas, foi desenhado para quê? Ele serve mais como um controle de qualidade para barrar propostas problemáticas e garantir que só o que é juridicamente sólido avance, ou, na prática, ele acaba funcionando como uma barreira burocrática que impede que boas ideias, talvez não perfeitamente formatadas, mas com grande potencial, cheguem a ser discutidas e aprimoradas pela sociedade.